Bom, esse é só um comentário, né, dessas datas para não passar em branco. Em segundo lugar, queria pegar a situação internacional que está muito interessante. Nós tivemos aí, né, como o acontecimento mais importante da semana, a queda do governo britânico, Boris Johnson. Boris Johnson tentou, né, naquele estilo dele. Boris Johnson é assim, é um político parecido com o Bolsonaro, né? Embora ele seja do Partido Conservador, mas isso aí não quer dizer nada. Ele tentou se manter aí contra a decisão de setores do partido dele, mas ele se defrontou com uma renúncia coletiva dos ministros e caiu. Ele teve que renunciar, né? Ele renunciou à liderança do partido, de acordo com o sistema político britânico. Quem escolhe o primeiro-ministro é o partido, né? O partido escolhe o seu líder e o líder é o líder da maioria no parlamento britânico, né? Quem que derrubou o Boris Johnson? Por que ele caiu, né? Os jornais, a imprensa capitalista, ela se apressou em falar que ele caiu por causa do Brexit, que é uma interpretação capciosa, né? Eles sempre foram contra o Brexit, então eles estão falando, olha, tá vendo, né? Apoiou o Brexit e agora caiu. É mentira, isso é uma falsificação grosseira da realidade. Ele não caiu nem remotamente por causa do Brexit. O Brexit, tudo bem, teve um efeito negativo na economia britânica, mas nada que derrubasse o governo efetivamente. O Boris Johnson estava bem cotado, né? Ele fez aquela encenação que a burguesia de vários países fez na época da pandemia, né? Aquela discurseira e tal, grandes defensores do povo contra o vírus, né? Apesar de que ele foi pego com a boca na botija, fazendo uma festa de arromba lá, sem máscara, sem nada, no meio da pandemia. Isso aí afetou um pouco a credibilidade dele. Mas o que está derrubando o Boris Johnson é, na realidade, um fenômeno muito mais poderoso que se tornou realidade, que é a inflação. O Reino Unido, vocês imaginem, né? Um país com uma economia bastante estável, etc. e tal, está com uma inflação de 12%. Se a gente pegar uma economia latino-americana que está bastante desestabilizada, como é a Argentina, por exemplo, essa economia está com 29% de inflação. Então, dá para comparar 12% no Reino Unido, 29% na Argentina, é uma inflação explosiva. Quer dizer, conclusão, Boris Johnson foi derrubado pelo Putin, né? Quando Putin iniciou, né, a operação militar na Ucrânia, Boris Johnson fez uma série de declarações agressivas, né, para mostrar força. Uma dessas declarações levou, inclusive, os russos a colocar o arsenal atômico em estado de alerta máximo, né, causou uma tensão internacional esse acontecimento, mas ele não fez nada. Finalmente, foi derrubado pelo próprio Putin, né? Boris Johnson é uma vítima das sanções que os próprios países imperialistas lançaram contra a Rússia. Essas sanções estão na origem da inflação desses países, uma inflação que está ligada ao problema dos combustíveis. A Inglaterra é muito vulnerável a isso, né? Diante das declarações do próprio Boris Johnson agressivas contra a Rússia, o Putin cortou o petróleo, o fornecimento de petróleo aos ingleses, o que elevou o preço à estratosfera. 12% de inflação é mais ou menos o cenário que nós tivemos, né? A maioria das pessoas nem se lembra mais disso daí, apesar de ter sido um marco importante da crise capitalista, a partir da crise de 1974. Uma crise onde os países imperialistas todos tiveram inflação superior a 10%. Em alguns casos chegou a 18%, em alguns casos chegou a 20%. Né? E isso combinado com uma retração econômica, que é exatamente o cenário no Reino Unido. Né? Nós tínhamos falado disso. Né?
a economia britânica é muito vulnerável ao problema dos combustíveis, porque eles não têm, eles não produzem. Eles fizeram uma experiência de retirar petróleo no Mar do Norte, mas isso daí não foi suficiente para abastecer a economia britânica, então a coisa foi a estratosfera. Eu vi uma notícia aí que uma mulher, né, dona de um pub londrino, recebeu uma conta de eletricidade, uma conta de luz de 7.000 libras. Né? Quer dizer, uma coisa, considerando que a libra vale 5 vezes mais do que a moeda brasileira, ou talvez até um pouquinho mais, a conta seria de quase 40 mil reais, uma conta de luz. Será que isso daí dá para derrubar um primeiro-ministro? Acho que dá e sobra, né?